Boa tarde! Hoje a nossa aula de História na página 86, a nossa revisão da atividade anterior, ok? Então, abram na página 86 e vamos iniciar a nossa correção, certo? Vamos lá! Foi sobre literatura indígena. Questão 1. Identifique os gêneros textuais de acordo com a situação e escreva o nome correspondente abaixo. Letra A. São próprias dos momentos de cura medicinal ou de prática de algum trabalho. Invocações, certo? Letra B. São muito comuns para as mais diferentes situações cotidianas ou exclusivas a um grupo, só para homens, por exemplo. Narrativas. Letra C. São mais comuns nos momentos em que os indígenas se referem aos animais e ao seu respectivo comportamento, ao amor. Canções. Letra D. São mais comuns em situações em que os adultos ensinam regras, costumes, tradições, técnicas de caça e pesca, crenças místicas, etc. às crianças. Instrutivas. Questão 2. Então ficou os gêneros textuais da letra A, invocações, letra B, narrativas, letra C, canções, letra D, instrutivas, certo? Questão 2. Escreva a resposta de cada uma das perguntas a seguir. Letra A. Em que está baseada a literatura indígena? Está baseada na oralidade. Letra B. O que os povos indígenas utilizam para transmitir a tradição? Utilizam a fala, certo? Letra B. Letra C. O que é fundamental para os povos indígenas? Por quê? A memória, porque com ela podem guardar as histórias vividas e criadas por eles, certo? Letra D. O que os povos indígenas conheceram recentemente e como têm buscado utilizá-la? A escrita. Tem buscado utilizá-la como forma de registro, resgate e afirmação da tradição oral. Questão 3. Sabendo que a literatura indígena está baseada na oralidade, explique como os indígenas transmitem suas tradições. Resposta pessoal. Então, cada um iria responder, né? Sabendo que a literatura indígena está baseada na oralidade, explique como os indígenas transmitem suas tradições. Então, como é que eles transmitiam suas tradições, já que a literatura era baseada na oralidade? Eles falavam, né? Eles contavam suas histórias, suas crenças, então isso ia passando de geração em geração, né? E eles guardavam o quê? Na memória. Tudo que era contado, tudo que eles viviam, eles guardavam na memória para também ir passando para as novas gerações. Quarta questão. Dê a sua opinião sobre a literatura indígena. Também é pessoal, né? Resposta pessoal. Cada um vai dar a sua opinião sobre a literatura indígena, certo? Então, a quarta, terceira e quarta pessoal, certo? Terminando aqui a nossa correção, vamos para o nosso conteúdo de hoje, na página 88, Cultura Africana. Hoje nós iremos estudar um pouquinho sobre a cultura africana,
gastronomia, certo? Vamos lá, acompanhe a leitura junto com a tia. Os negros africanos foram trazidos para o Brasil para serem a mão de obra escrava da lavoura de cana-de-açúcar. Então, os negros africanos foram trazidos para o Brasil para servir de mão de obra. É isso? Mão de obra escrava, certo? E na lavoura de cana-de-açúcar. Os africanos tinham domínio da caça e de muitas técnicas de cocção ou cozimento. A caça, na verdade, era motivo de orgulho para o caçador africano. E por causa disso, muitos animais faziam parte da culinária africana, como o elefante, hipopótamo, girafa, javali, búfalo, bode, carneiro, lebre, tatu, lagarta, aves, cães selvagens, mabeco e etc. Então, todos esses animais faziam parte da culinária africana, né? Porque eles tinham um domínio muito grande, né, com a caça. Então, eles tinham várias técnicas para caçar e também para o cozimento desses animais, certo? Então, esses animais aí faziam parte da sua culinária africana. Das técnicas de cocção conhecidas e aplicadas pelos africanos, faziam parte assar, grelhar, defumar, conservar e etc. Os assados eram sempre feitos na brasa, assim como os grelhados. Já os defumados eram feitos com diferentes madeiras. Eles usavam madeira para defumar a carne, com diferentes madeiras. A conservação das carnes era realizada utilizando-se sal, ervas aromáticas e pimenta. Então, era assim que eles conservavam a carne, usando sal, ervas e pimenta, certo? Vale a pena ressaltar que as frituras não eram conhecidas dos africanos. Eles utilizavam a manteiga apenas para passá-la no corpo e o azeite como remédio ou cosmético para o cabelo. Alguns ingredientes típicos da culinária africana eram arroz, inhame, frutas, especialmente a banana e o coco, café, quiabo, gengibre, jiló, açafrão, pimenta malagueta e azeite de dendê. Os africanos não gostavam de galinha e o ovo era tido como remédio. Quando os africanos chegaram ao Brasil na condição de escravos, eles viviam nas senzalas. Então, quando eles chegaram ao Brasil, né, na condição de escravos, porque eles vieram para o Brasil como mão de obra escrava, né, eles viviam nas senzalas, certo? E em algumas senzalas havia fogões onde eles preparavam os alimentos que cultivavam ou que recebiam do senhor do engenho. A alimentação na senzala era composta de feijão, farinha de mandioca e sobras de carnes ou de animais. Quando podiam caçar ou recebiam dos senhores. Era muito comum fazerem pirões, papas de fécula e farinha de sorgo.
Destas originou-se o cuscuz, que na África era feito com semolina, trigo ou sorgo. Só aqui os africanos conheceram o milho e passaram a utilizá-lo na preparação desse prato. Além deste, outros pratos foram nascendo quando os africanos conheceram o milho, como por exemplo a canjica, mungunzá, angu e pamonha. Então esses pratos foram nascendo quando os africanos passaram a conhecer o milho. Com açúcar, muitas receitas de doces também foram geradas, juntando técnicas das cozinhas africana, portuguesa e moura árabe. A comida que está na nossa mesa todos os dias e que encanta os estrangeiros que vêm ao Brasil é composta por muitas contribuições dos povos africanos e dos seus descendentes. A preparação dos alimentos durante o período colonial e mesmo em tempos mais recentes esteve nas mãos das mulheres africanas e de suas filhas, certo? Então, nesse período colonial, né, e mesmo em tempos mais recentes, esteve nas mãos das mulheres africanas e de suas filhas, elas que preparavam todos os alimentos, né? Assim, muitos pratos tipicamente africanos foram recriados no Brasil e deram origem a moquecas, feijoada, mocotó, acarajé, galinha de caçarola, chinchim de galinha, lombo de porco assado com rodela de limão, caruru, vatapá e etc. Comer para os africanos era um momento de alegria e diversão, que vinha constantemente acompanhado pela música e dança. Então, todos esses pratos que a tia acabou de falar têm origem africana, é isso? Esses pratos hoje recriados aqui no Brasil têm origem africana. Algumas comidas afro-brasileiras. Vamos conhecer agora algumas comidas afro-brasileiras. Acarajé, bolo de feijão, macaçá, temperado e moído com camarão seco, sal e cebola, frito em azeite de dendê. Abará, bolo de feijão, macaçá, preparado com azeite de dendê, envolvido em folha de bananeira e cozido em banho-maria. Arroz de alçar, arroz cozido apenas em água, que pode ser servido com picadinhos de carne seca, frita com molho de pimenta. Sem o molho de pimenta, comida oferecida ao orixá Oxalá. Bobó, pequeno bolo de massa de feijão mulatinho, cozido em água com sal e banana da terra, a que se junta azeite de dendê, podendo ser comido com farinha de mandioca. Há também o bobó de inhame e o bobó de abóbora, jerimum. No Amazonas, pulverizam pimenta e o azeite de dendê. E o azeite de dendê é substituído pelo de outra palmeira, a caiaué.
Caruru, comida feita à base de quiabo cortado, fervido e temperado com camarão seco, azeite de dendê, cebola e pimenta. Cuscuz, espécie de bolo de farinha de arroz ou de milho e também de mandioca, cozido no vapor. Munguzá, canjica. Alimento preparado com milho em grão e servido doce, com leite de coco. Ou salgado, com acompanhamento de carne de sol ou torresmo. Que bebe papa ou purê de abóbora, jerimum com leite. Vatapá, papa de farinha de mandioca temperada com azeite de dendê e pimenta, servida com peixes e crustáceos. Então aqui tem algumas comidas afro-brasileiras, né? Como elas são preparadas, os ingredientes que elas têm, né? Que elas levam. Agora vamos para a atividade na página 90, certo? Questão 1. Escolha as palavras do quadro para preencher corretamente os espaços. Senzala, café, cuscuz, pirões, cana-de-açúcar, semolina, papas de fécula, escrava e negros. Então, vocês irão pegar as palavras, escolher as palavras do quadro e preencher corretamente os espaços. Letra A. Era muito comum fazerem e farinhas de sorgo. Destes originou-se o que na África era feito de trigo ou sorgo. Letra B. Aqui no Brasil, a culinária africana estava Os negros trabalhavam como escravos nas lavouras de... Letra D. Os africanos foram trazidos para o Brasil para serem mão de obra. Questão 2. Escreva exemplos de como se manteve a culinária africana no Brasil. Vocês vão escrever exemplos de como se manteve a culinária africana no Brasil. Quarta questão. Baseado no que foi estudado, responda. Letra A. De qual alimento os africanos não gostavam? Letra B. Quais eram os pratos que os africanos faziam à base de milho? Cite o nome de 5. Letra C. Como era utilizado o ovo? Letra D. Quem preparava os alimentos durante o período colonial e em tempos mais recentes? Questão 5. Vimos que os negros africanos foram trazidos para o Brasil para servir de escravos. Hoje podemos observá-los trabalhando e recebendo um salário pelo seu trabalho. Observe as imagens e responda. Responda. Tem as duas imagens. Vocês irão observar as imagens e responder a letra A. O que você observa de semelhança e diferença entre elas, entre as duas imagens? O que vocês observam de semelhança e diferença entre essas duas imagens? Questão 6. Complete a cruzadinha. Tem a cruzadinha e tem as opções aqui. Letra A. Bolo de feijão, mucaçá, temperado e moído com camarão seco, sal e cebola, frito com azeite de dendê. Qual era? Aí vai completar. Então, vocês vão lendo letra A, B, C, as opções e preenchendo a cruzadinha, certo? Só até aí a questão 6. Então, lê, letra A, lê e preenche a cruzadinha até a letra I, certo? Terminou de responder. Se quiserem mandar a foto da atividade para a tia, podem mandar. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, certo? Então, beijos e até a próxima semana.
Tenham todos um ótimo final de semana, descansem e se cuidem, tá? Beijos e tchau!